Na quarta-feira passada, nós estávamos aqui falando exatamente desse tema, que é o tema de missões estaduais, e falamos exatamente sobre Jesus vem, por isso eu preciso contribuir. E eu falei da contribuição, falei do ofertar, né? do fazer, do cumprir. E nós estamos em Semana da Família. E eu coloquei, então, Jesus vem, por isso eu preciso contribuir em família, aquilo que eu preciso fazer. E falamos sobre o que devemos viver nessa contribuição, no propósito e prioridades corretas, na fidelidade no nosso dízimo, na nossa oferta, que é um sinal de confiança. Falei também que o dízimo e a oferta em família geram unidade e testemunho. E falei também que o ofertar e o dizimar é investir no que é eterno. Isso eu falei na quarta-feira. Mas o que é que eu vou falar hoje? O mesmo tema. Preciso falar desse tema para os irmãos. Eu preciso falar da necessidade que hoje temos de investir no reino, de poder ofertar, de poder dizimar, de sermos contribuintes. No meio do meio que vivemos, ou na nação, ou na sociedade que estamos, infelizmente, meus irmãos e amigos, a palavra contribuição, ou dízimo, oferta, acaba sendo banalizada no contexto que vivemos, por maus testemunhos. Mas eu digo para você que o ato de dizimar e ofertar não é humano, foi Deus que ensinou aqueles que o seguem a fazer. Então, é bíblico, e precisamos também de quebrar esses paradigmas e entender como nós podemos fazer, de que forma, para que serve, como é o jeito certo de fazer. Então, eu queria pensar com os irmãos o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5, o irmão André vai estar projetando aí, na linguagem King James, só que para que possamos fazer uma leitura. Eu estarei lendo o versículo 1, os irmãos, por gentileza, leia o 2, eu leio o 3, os irmãos leiam o 4, e no quinto a gente lê todo mundo junto. Pode ser? Diz assim: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso. Versículo 4. Versículo 5, todos juntos. E não simplesmente fizeram, Mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. aleluia. Meus amados irmãos, amigos e igreja, o apóstolo Paulo, ele andava nas suas missões, nos seus projetos missionários, ensinando a palavra, formando igreja, fundando igreja, em casa, de cidade em cidade, ali ensinando a palavra. E mostrando exatamente em diversas localidades Cristo como Senhor e a necessidade de expandir esse reino para alcançar outras pessoas. Então, Paulo ensinou isso. E ele mostra aqui, nesse início do versículo 1, ele mostra para a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, porque Corinto era um local muito, de uma grande movimentação na área de navegação, era um porto muito rico. Então, uma igreja rica era a igreja de Corinto. Os irmãos tinham
condições de poder exatamente ajudar e não faziam. Paulo, então, chama a atenção da igreja e mostra para a igreja, as igrejas da Macedônia. Dá exemplo para a igreja de Corinto e fala da igreja da Macedônia. E é interessante quando a gente olha e observa aí o texto, vai entender que eles viviam, meus irmãos, dias difíceis, de incertezas, de medo, mas eles tinham esperança na volta de Jesus. Eu pergunto para os irmãos, vivemos dias fáceis? Dias de perspectiva econômica maravilhosas? Eles viviam numa miséria, numa dificuldade, mas eles aguardavam a volta de Jesus, o Jesus presente ali, o Jesus pronto para poder agir, operar milagres, porque, meus irmãos, a volta de Jesus é um chamado à vigilância da santidade e da generosidade. Jesus vem, por isso eu preciso o quê? Contribuir. Atento, vigilante, pronto, coração aberto para fazer o reino dele crescer. Era isso que ele ensinava a igreja de Corinto, com o exemplo das igrejas da Macedônia, para que eles pudessem exatamente estar ligados naquilo que era necessário para aquele momento, para que o reino pudesse crescer, mesmo nas suas posses, nas suas limitações, no pouco que tinha. E quando nós pensamos, meus irmãos, em contribuir, a gente precisa entender que nossa contribuição sempre ela é envolvida com famílias, né? Envolvida no meio familiar, no seio familiar, para que possamos exatamente fazer sempre aquilo que é planejado no meio da família. Famílias cristãs, meus irmãos, devem ser marcadas sempre por fé, uma fé prática, uma fé exatamente que pode ser exercida, não simplesmente só com as palavras, mas sendo prático. E a igreja de Corinto, ela era desafiada exatamente isso, a entender que não era só a letra, mas tinha que ser o exercício dessa letra. Paulo desafiava a igreja de Corinto com o exemplo das igrejas de Macedônia, como devia ser feito. E isso chamava a atenção da igreja de Corinto pelos ensinos. Então, meus amados irmãos e amigos, a contribuição cristã não começa no ato de pegar no bolso. A contribuição cristã começa no coração. A gente viu isso no texto que a gente leu, a gente vai perceber isso de novo. Mas, o que é que eu entendo nesse texto, nesse contexto, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus vem, por isso eu preciso contribuir em família, e em primeiro lugar é a generosidade em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades. Como eu vou contribuir no meio familiar, como eu vou contribuir no meio da igreja se eu estou passando por dificuldades, por necessidades? Versículo 2, no mesmo texto, André, só para a gente elucidar, chamar a atenção, diz o seguinte: no meio forte, né? No meio da mais severa tribulação. Então, eles não passavam um momento fácil, nem difícil. Eles estavam em tribulação. Nós vivemos no Brasil hoje numa especulação enorme. Tarifaço. Está para vir, a gente não sabe como vai ocorrer, o que vai acontecer com o governo, com a nação, com tudo. E não tem sido dias fáceis, mas precisamos confiar naquele que supre todas as nossas necessidades. Nós não podemos viver exatamente no que vai acontecer na especulação futura. Precisamos viver e entender que hoje nós somos do Senhor. Hoje é o nosso dia, hoje é esse momento. Então, prego a palavra hoje, prego a palavra amanhã e mantenha a minha fé aonde? Focada na volta de Cristo. Porque Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja, sim ou não? Sim. Por isso, eu vou contribuir.
A igreja da Macedônia aqui, no exemplo que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto, era exatamente uma igreja que contribuía, mesmo passando por grandes tribulações, mesmo passando também por uma miséria, por uma pobreza extrema. Mas a diferença, quando eu olho para esse texto e vejo, é a grande alegria de poder participar desse momento, do privilégio de poder estar ali envolvido com aquilo. Eles transbordavam ou transbordaram em rica generosidade de poder também te fazer, eu vou dar, eu vou me doar, porque eu recebi em amor, com amor, essa palavra, e eu preciso também de fazer isso para que outras pessoas alcancem exatamente o Evangelho. Meus amados irmãos, eu lembro quando a Igreja Batista de Sião, quando estávamos lá, eu, o Manel, a Camila, as limitações eram de poder investir em um lugar aonde lá tinha necessidade. Eles estavam fazendo um rebaixamento na igreja, investiram um valor no rebaixamento, e teve a oportunidade aqui de comprar. Comprou-se 2 lotes, não comprou tudo, mas comprou-se 2 lotes e iniciou um trabalho, fez um investimento aqui. Para quê? Para que o reino pudesse crescer. Hoje nós precisamos entender que todo o investimento, ou o nosso investimento, não é para o homem, mas é para Deus, para que o reino possa crescer. O reino expandindo. Eu pergunto para os irmãos, o ambiente nosso hoje aqui, ele está um ambiente proporcional hoje à nossa realidade? Está apertado? Está um pouco apertado. Ou está muito apertado. Lá vai ficar melhor. Mas, pastor, vai crescer. Meus irmãos, é depois. Aí Deus dá a administração, a direção. Mas precisamos fazer, mas por quê? Para ir para um lugar grande? Não. É para poder receber aquelas pessoas que vão vir, vão chegar exatamente querendo ouvir do Evangelho do Senhor. É para que possamos exatamente termos exatamente nas nossas dispensas condições de investir nos missionários, investir no reino, em pessoas, em vidas, para que possamos ganhar outras pessoas para a glória do Senhor. É um privilégio, é a visão que a qual o apóstolo Paulo passava para a igreja de Corinto, através do testemunho da igreja da Macedônia. Forte demais isso aqui. E isso, meus irmãos, era feito em famílias firmes em Cristo, ofertavam mesmo em tempos difíceis, porque sabiam e tinham entendimento que a fidelidade não depende da abundância, mas a fidelidade depende do Senhor. Lembra de Caim? Caim deu o que sobrava, não se preocupou com as primícias, foi ali o resto, e Deus não contemplou e não recebeu a oferta de Caim. Abel ofertou, dizimou, devolveu o quê? A primícia. E Deus olhou o coração do ofertante, a vida do ofertante e a oferta dele, e abençoou. O ato de ofertar, meus irmãos, não é barganha, o ato de ofertar não é troca, mas o ato de ofertar sempre vai ser fidelidade ao Senhor. A generosidade, meus irmãos, não nasce na fartura. A generosidade nasce na fé nossa, a fé no Senhor. Porque se formos parar para ver, observar o contexto que nós estamos vivendo, não vou fazer nada disso, não. Não vou dizimar, não vou ofertar, não vou fazer nada, porque eu não sei o que o Trump vai fazer, ou o que o governo aqui vai fazer. Mas nós vivemos não pelo contexto do mundo, nós vivemos para entender que Cristo é o Senhor de nossas vidas. É fé. E o ato da igreja de Macedônia era fé. E o que o Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto era questão de fidelidade e fé. Spurgeon, ele disse a seguinte frase: a fé verdadeira traz consigo um coração generoso, pronto para abençoar. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores ali, e ele nos ensina isso. Segundo ensinamento, meus irmãos, Jesus vem, e por isso eu preciso contribuir. A nossa contribuição
ela tem que ser com alegria e de forma voluntária. Versículo 3, por favor, André. O que é que diz aí, meus irmãos? Quem falou isso? Posso dar testemunho disso. Quem falou isso? Quem? O apóstolo Paulo. Que viu o que eles fizeram e viu que eles davam exatamente livremente, de forma generosa, voluntário, com alegria na sua contribuição. E eles deram muito além do que Paulo poderia imaginar. Pô, esse povo, eles estão passando necessidade. Eles estão exatamente com escassez. Mas eu preciso envolver ele na contribuição. Ou melhor, eles queriam se envolver na contribuição. E quando se envolveram na contribuição generosa, eles foram além daquilo que Paulo imaginava. Então, meus amados irmãos, a contribuição exatamente para o reino em família é algo que é voluntário. Ofertar é voluntário. Se envolver no ambiente da comunidade da igreja é de forma voluntária. Exatamente estar focado nesse entendimento de ajudar o reino a crescer é de forma voluntária. É uma contribuição espontânea. Contribuir em família deve ser sempre um ato espontâneo e não forçado. Nunca será forçado, meus irmãos. É assim por entendimento, compreensão. Quando os pais aqui decidem ensinar os seus filhos, é lindo demais. Lembro quando a dona Sinalva ensinava meus filhos, né, exatamente a contribuir. Ela pegava, vinha, a dona Sinalva, quem conhece, foi minha sogra, né? Ela pegava, dava oferta ali para os filhos, para o Arthur, para a Alice, toma ali para a Vitória, né, e toma, vai lá, entrega oferta. E daí chega a Helena, pai, cadê a oferta? Eu disse, meu Deus do céu, agora tudo é Pix, cadê a moeda? Mas precisa ensinar. A gente precisa envolver ou comprometê-lo exatamente nesse ato. Nós vamos estar ajudando dessa forma a igreja, vamos estar vendendo aqui o carnê, o acerte, vamos estar exatamente fazendo aqui o nosso dízimo, uma oferta em família, para que o reino cresça. É uma forma de envolver os filhos. E é necessário, meus irmãos. Porque se hoje eu e você, nós fazemos porque entendemos a palavra e compreendemos, o que será essa geração nova que está chegando? Eles dependem de quem? Hoje nós entendemos que o ato de entregar e devolver é dependência do Senhor e fidelidade a Ele. Se nós não ensinarmos isso a essa geração que chega, eles não vão fazer isso. Porque hoje o meio que eles estão envolvidos é outra coisa. E se a igreja não fizer o seu papel de ensinar a palavra e mostrar a necessidade, não é a questão do ter, mas é do depender de Deus, essa geração vai se perder, sem conhecer o Deus verdadeiro. Precisamos, meus irmãos, ensinar exatamente esse crescimento espiritual na vida dos nossos filhos. A generosidade, meus irmãos, não se ensina só com as palavras, mas precisamos ensinar com exemplos. Tá? Pais, aí, pai, mãe, os avós, exemplo. Exemplo exatamente no ofertar, exemplo no devolver, exemplo em tudo. Billy Graham disse o seguinte: dê não porque Deus precisa, mas porque você precisa crescer forte. Dê a Deus, oferte a Deus, contribua a Deus, não porque Deus precisa. Deus precisa do nosso recurso, meus irmãos? Não. Mas nós precisamos ofertar porque nós precisamos crescer. Crescer exatamente em deixar de depender daquilo que é material e passar a depender de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu cresço, de forma espiritualmente falando. Em terceiro lugar, meus irmãos, chegando no final e último, Jesus vem, por isso eu vou contribuir, para que possamos entregar a Deus, entregar ao Senhor, em primeiro lugar, tudo
o que temos, a nossa primícia, o nosso melhor. Versículo 5. O que é que diz aí, André? Igreja. E não... Quem primeiro precisa se entregar, meus irmãos? Quem? Eu. O ato de contribuir, dizimar e ofertar, eu preciso me entregar. Pega aí, André, Gênesis capítulo 4, só para a gente poder fixar essa ideia que o apóstolo Paulo cita. Gênesis capítulo 4, se não estou enganado, é o versículo 3 e 4, André. Só para a gente fixar. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor aceitou com alegria o quê? O que é que os irmãos entendem aí? Ele aceitou quem? Abel. Primeira pessoa. O ato de contribuir, de ofertar e dizimar, em primeiro lugar é a pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo vai frisar isso na igreja de Corinto, é ato de generosidade, não de avareza. A avareza é eu saber que eu tenho que fazer e vou dar, mas eu não quero dar porque eu preciso fazer outra coisa. Isso é avareza. Eu tenho que devolver, mas eu vou devolver não querendo devolver. É avareza. Então, o ato de ofertar, de dizimar, de contribuir, é primeiro eu. Eu no altar. Eu me entregando. E, em seguida, a minha oferta. O ofertar. Eu digo para os irmãos e amigos que estão aqui, hoje o que acontece na igreja é milagre. Milagre. Quem tem acompanhado a igreja, quem está com a gente desde o início, tudo que acontece na igreja é milagre. A igreja hoje ela vai completar, agora em outubro, 13 anos de igreja. Tem igrejas no nosso meio, não vou citar outras, que tem muito mais tempo. E talvez hoje não tenha o trabalho, a dinâmica, aquilo que hoje tem sido construído, tem sido feito, como essa igreja hoje faz. Por quê? Porque é milagre. Poder de Deus, que Deus toca no coração de cada um de vocês aqui como voluntários, como missionários, como o próprio Paulo falou aqui, missionários locais, em várias áreas aqui. E por isso, hoje, Deus tem nos abençoado. Então, mas em primeiro lugar, eu preciso entender que o ato de contribuir, eu preciso estar nessa brecha. Eu preciso verdadeiramente me entregar com o coração aberto. Eu, como família, preciso contribuir de forma sincera, compreendendo que Cristo é o centro do meu lar. Eu preciso também entregar ao Senhor o que eu sou, o que eu tenho, porque eu sou só mordomo de tudo aquilo que Deus tem me dado. Faço uma pergunta para você. Quanto vale a sua visão, os seus olhos? Qual o preço que você ofereceria para alguém comprar a sua visão? Para comprar o seu coração? Para comprar o seu pulmão? Qual o preço disso? Da sua perna, quando quebrou? Qual o preço disso? Eu digo para você, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Deus que nos deu, tem nos dado tudo. E muitas vezes nós queremos barganhar com Deus e não querer devolver aquilo que é de Deus, por medo, por insegurança, porque o governo está brigando com outro governo. Precisamos depender mais e mais do Senhor. Se Deus tem mostrado também a direção, a orientação, vamos fazer, porque Deus vai dar. Vamos confiar em Deus. Deus vai dar.
Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: a entrega material só tem valor quando acompanhada da entrega total da sua vida. Forte, né? Só tem valor daquilo que eu devolvo se a minha vida ela é entrega por inteiro. Lembra daquela mulher da viúva que entregou quantas moedas? 2. Mas 2 moedas não é que era pouco, talvez era pouco para as outras pessoas que estavam ali, mas para ela era o quê? Tudo. E ela deu o tudo dela com alegria. Por que com alegria, pastor? Porque Jesus estava lá e contemplou. O ato de você dizimar, de contribuir, de ofertar, Deus contempla o seu coração e sabe se é com alegria, com generosidade, com amor, com crescimento, né? Porque a gente faz isso para crescer, em depender de Deus. Em depender de Deus. As igrejas, meus irmãos da Macedônia, ofertaram mesmo em crise, porque estavam focadas no reino. Nós que aguardamos a volta de Jesus, meus irmãos, também devemos viver como esse mesmo Espírito, com esse mesmo Espírito, de poder ofertar, de contribuir, de devolver, focado no reino de Deus, e não reter. Versículo 7, André, por favor, desse mesmo texto lá de Corinto. 2 Coríntios 8, 7, diz aí. O que é que diz, meus irmãos? Vamos lá. Lindo, né? Eu olho para esse texto e lendo o texto todo, vendo o que o apóstolo Paulo estava contemplando, testemunhando e ensinando, ele fala: todavia, assim como tendes transbordado em tudo, tudo como fé, tudo como palavra, tudo como em conhecimento, tudo em toda a dedicação, em amor, na segurança, na mídia, na cozinha, com criança, no grupo vida escolar, em todas as áreas, como tem contribuído em tudo, se envolvido com tudo, vede que de igualmente ou de igual modo transbordeis nesse privilégio do quê? É um privilégio. Entendam isso, meus irmãos. O ato de contribuir, de dizimar, de ofertar, nunca é uma obrigação. É um privilégio nosso. Mas é um privilégio quando eu faço com amor. Quando eu entendo exatamente o poder do Senhor. Quando eu entendo que eu não faço para homens, eu faço para Deus. Eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração para poder devolver, porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é do... Eu sou mordomo. Eu sou mordomo daquilo que não é meu, é do Senhor, então eu devolvo com alegria e com amor, sendo um privilégio pessoal meu. É o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. E viu na igreja da Macedônia. E eu pergunto para você nesse momento, qual dessas igrejas você se vê hoje? Com uma igreja da Macedônia, que tinha o privilégio em participar, ou com uma igreja de Corinto, que dava daquilo que sobrava. Isso é pessoal, meus irmãos. Isso é cada um. O que eu peço aos irmãos, que hoje, peço à igreja, que hoje possamos consagrar as nossas decisões, decisão de contribuir em família, decisão de poder ofertar, a decisão de poder se entregar ao Senhor, consagrar a nossa vida, consagrar a nossa casa, nosso lar, para que possamos fazer isso unidos no Senhor, porque Jesus vem
E enquanto esperamos, precisamos contribuir com amor, com fé e propósito, sem medo, crendo no milagre de Deus. Você crê no milagre de Deus? Então feche seus olhos e ora.